Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem e que tenham tido uma semana muito boa. O episódio de hoje, eu acho que ele é até que conhecido, assim, não vi muitos podcasts grandes falando sobre ele, mas esse caso, ele é bem famoso, assim, nos Estados Unidos, principalmente com o lançamento do documentário que lançou em 2022, mas esse caso aconteceu em 2015, então demorou um pouquinho, assim, até que as pessoas soubessem mais sobre esse caso. Ele é um caso bem forte, já vou avisando pra vocês, vão ter descrição do que aconteceu, vai ser um episódio um pouquinho mais pesado, mas eu acho que é de extrema importância o que eu vou falar. Eu não tô querendo trazer um choque, nem nada do tipo, mas eu quero que vocês escutem a história da Judy e que vocês vejam o quão forte ela foi. Que esse é o intuito do meu podcast, então, sem enrolar muito, vamos ao caso de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar o assunto de violência contra a mulher. Se você não se sente confortável com esse tipo de conteúdo, eu peço que você não escute esse episódio. Tem muitos outros episódios que você pode escutar aqui no podcast. O caso de hoje é sobre Judy Maloninsky. Judith Ann Hansel Maloninsky nasceu no dia 26 de agosto de 1982, fazendo dela uma virginiana, que eu fiquei bem feliz porque ela é virginiana e eu também, vinda de Colombo, em Ohio. Ela é filha de Thomas Hansel e Bonnie Bowles, filha mais velha com 2 irmãos mais novos, um menino e uma menina. É descrito que ela era uma garota muito popular no colégio e ela se formou em 2001 e foi coroada como a rainha do baile de formatura. Então dá para vocês terem noção do como ela era popular e linda. Judy era linda e extrovertida, então não é surpresa se eu disser para vocês que ela foi até mesmo coroada Miss New Albany. Depois da escola, Judy foi para a faculdade. É descrito que ela tinha aspirações pequenas na vida. Ela queria ser voluntária em alguma instituição para ajudar os outros e ter uma família. Eram as coisas simples e ela não queria nada extravagante. Ela queria ser professora, viver em uma vizinhança boa, com um marido que a amasse e ter 2 filhos. Ela era amiga de todo mundo. Sempre aceitou as diferenças das pessoas e nunca se importou com isso. Por isso, a mãe dela fala que todo mundo sempre amou muito a Judy. Um dos dons de Judy na Terra foi a capacidade de amar todas as pessoas incondicionalmente, sem julgamento. A paixão e o amor de Judy pelas pessoas fizeram com que todos aqueles que a conheceram se sentissem especiais. Seu espírito livre e seu raciocínio rápido sempre colocaram um sorriso em seu rosto. Judy sempre colocou as necessidades dos outros antes das suas até o fim. Judy se casou cedo, com apenas 21 anos de idade, e logo de cara realizou seu grande sonho da vida, ser mãe de 2 meninas lindas. Ela amava ser mãe e amava suas filhas mais que tudo nessa vida. Só que a vida de Judy, infelizmente, nunca foi flores, pois em 2006 ela foi diagnosticada com câncer no ovário. Só algumas informações sobre o câncer no ovário: ele ocupa o 5º lugar em morte por câncer entre as mulheres, sendo responsáveis por mais mortes do que qualquer outro câncer no sistema reprodutor feminino. O risco de uma mulher desenvolver um câncer de ovário durante a sua vida é de 1 em 78. Esse tipo de câncer se desenvolve principalmente em mulheres mais velhas. Cerca da metade das mulheres que são diagnosticadas com câncer no ovário têm em torno de 63 anos ou mais, sendo mais frequentes em mulheres brancas do que em mulheres negras. Os fatores de risco são histórico familiar, mulheres que têm história familiar de câncer de ovário, especialmente em parentes de 1º grau, endometriose, obesidade, mulheres após o período de menopausa e mulheres sendo expostas a amianto e a raio-x e gama. Para a detecção precoce desse câncer, é necessário a aplicação de exames e testes laboratoriais em que a população assintomática aparentemente saudável, com o objetivo de identificar lesões sugestivas de câncer. Voltando à história de Judy,
Ela tinha menos de 25 anos de idade quando ela descobriu um câncer no ovário. Então, como eu sei que a maioria da minha audiência é mulher, eu peço que vocês sempre façam os seus exames periódicos, tanto os gerais quanto os ginecológicos. Acho que é de extrema importância a gente cuidar da nossa saúde e como uma profissional da área da saúde, eu sempre vou defender a saúde, então façam seus exames e sempre se cuidem muito. Como resultado do diagnóstico dela, ela acabou tendo que fazer uma esterectomia, que é a remoção cirúrgica do útero e também das trompas e do ovário, sendo um dos tratamentos mais comuns para o câncer de ovário. Depois da cirurgia, ela foi receitada para a dor analgésicos opioides. E como muitos americanos, os analgésicos levaram Judy a se tornar uma viciada em opioides. Cerca de 1,6 milhões de americanos sofrem de transtorno por uso de opioides, muitos dos quais iniciaram seu vício após receberem prescrição de opioides após um procedimento cirúrgico. E com essa dependência, Judy acabou evoluindo para uma dependência em heroína também, quando lhe faltou o opioide, que são os remédios analgésicos, e acabou a receita porque ela tinha perdido o seu convênio. Com o vício em drogas, isso acabou com a vida de Judy e, junto com tudo, seu casamento também foi por água abaixo. Mas Judy não queria que as drogas destruíssem a vida dela. Então, ela mesma se internou em um centro de reabilitação para tentar melhorar de vida, por ela mesma e por suas filhas. Judy fala no documentário que ela sentia que ela era uma péssima mãe para suas filhas e que a dor e o sofrimento que ela estava colocando na sua vida e na vida da mãe era inaceitável. Ela disse que naquela época ela se sentia um lixo. Na primavera de 2015, Judy estava já em casa, depois de passar meses na reabilitação, e estava finalmente com suas filhas e aproveitando cada momento com elas. Ela estava indo a reuniões e a grupos de ajuda enquanto ela podia ficar com suas filhas de novo, já que o período em que ela estava, no período do vício, ela não ligava muito para as meninas e elas ficavam com a tia e com a avó. Em junho de 2015, Judy começou um relacionamento com um homem que iria mudar o sentido da sua vida, para sempre. Ela se conectou no Facebook com um conhecido do seu ex-marido, o trabalhador de construção civil Michael Slager. No início do relacionamento dos dois, a mãe de Judy não gostou dele logo de cara. Ela fala que ela tinha uma cara de bandido, com várias tatuagens. Só um adendo aqui, é muito preconceituosa essa frase. Porque tatuagem não define ninguém. Eu mesma tenho e não tenho cara de bandido, mas enfim. Uma coisa é certa, bandido não tem cara. A mãe dela falou para o documentário que ele foi até a porta da casa dela e disse que gostaria de falar com ela, dizendo que se ela era cristã, porque ela estava julgando ele pelas tatuagens que ele tinha. E ele meio que conseguiu ganhar a confiança da mãe de Judy. Os dois começaram a namorar e rapidamente ficou claro que Michael não era uma boa influência na sua vida. Judy e Michael compartilharam seu primeiro encontro e ficaram juntos constantemente depois daquela primeira noite. Michael fornecia drogas para Judy, alimentando seu vício e dependência dele. Os dois tiveram um relacionamento tumultuado que logo se tornou abusivo. Michael era possessivo e abusivo, muitas vezes tentando colocar a mãe de Judy contra sua própria filha. A mãe dela logo percebeu que ela tinha hematomas e que Judy havia recaído. Certa vez, Michael sufocou Judy a ponto dela temer por sua vida. Ela tentou terminar o relacionamento, mas sempre parecia voltar para Michael. Apesar de quase uma dúzia de ligações em seu apartamento por violência doméstica, nenhuma acusação foi registrada. Nós já conversamos várias vezes sobre relacionamentos abusivos, e claramente esse relacionamento de Judy e Michael era um. Tanto que ele não somente começou a manipular Judy, mas também a mãe dela. Ele dizia que ela tinha voltado a usar drogas e que ele não sabia o que fazer com ela. Ele manipulava a mãe dela para dar dinheiro para ele, para, por exemplo, pagar as contas. Mas assim, ele conseguiria comprar drogas para Judy e sair como um bonzinho da história. Ele ligava para a mãe de Judy e falava que, por exemplo, ela não tinha voltado para casa e a mãe dela pensava, como Judy pode fazer uma coisa dessas? Fazendo com que a mãe ficasse contra a própria filha.
O relacionamento deles era baseado em Michael ter o controle total de Judy, fazendo com que ela se tornasse cada vez mais viciada em drogas e cada vez mais ela precisava dele ao lado dela. É dito no documentário que Michael não usava drogas, ele apenas fornecia as drogas para Judy. Ele alimentava o vício dela, fazendo com que ele tivesse total domínio sobre ela. O que é o que um abusador quer fazer com a sua vítima? Embora o relacionamento deles tenha durado apenas alguns meses, o relacionamento era dramático e perturbador. Michael frequentemente chamava a polícia para Judy por vários motivos, que as autoridades acreditavam agora ter sido uma tentativa de tentar controlá-la. Judy compartilhou com seus amigos e familiares que temia que Michael a matasse se ela fosse embora. A família de Judy sentiu que seu histórico de abuso de drogas fez com que as autoridades não a levassem a sério. Judy se escondia em hotéis, saía da sua própria casa com medo de Michael, mas de acordo com o advogado de defesa de Michael, eles tinham muitas brigas sim, mas não existia violência doméstica no relacionamento dos dois. No documentário, é dito que no total foram mais de 35 vezes que eles se ligaram para a polícia, sendo Michael o que mais ligou para a polícia para reportar Judy como desaparecida. O que isso mostra é o jeito dele de usar a polícia ao lado dele, se mostrando como apenas um namorado preocupado. Mais um jeito de manipular a vítima do nosso caso de hoje. Judy estava em um estado paranoico, porque mesmo conversando com a polícia por telefone, ela chegou a falar que tinha certeza de que ele tinha mandado alguém ficar de olho nela, e que ela precisava sair do local que ela estava, ou que se ele descobrisse que eles estavam tendo uma conversa, Michael a mataria. No documentário, é perguntado para a mãe de Judy se a polícia teria feito o melhor trabalho. E ela responde que a polícia poderia ter feito muito mais por Judy do que eles fizeram. Ela chega a dizer para os policiais que ele iria matar ela, e eles não fizeram nada demais. Finalmente, em agosto de 2015, Judy foi aceita num programa de reabilitação de drogas e Michael se ofereceu para levá-la. E foram assim que os eventos do caso de hoje, infelizmente, aconteceram. Houve uma ligação para o número de emergência, onde uma mulher aos gritos pede ajuda para a polícia. A operadora pede para que ela não grite e que fale com clareza para que ela pudesse entender o que a mulher estava tentando dizer. É quando ela fala a frase que ficou marcada para todos nos Estados Unidos. Um cara acabou de atear fogo em uma mulher. Ela repetia isso diversas vezes, até que a operadora de emergência conseguiu finalmente entender. A mulher ligava de um posto de gasolina bem movimentado de Colombo e ela detalhou os eventos, que um homem cheio de tatuagens, com um carro estacionado perto do posto, estava em um momento sentado ao lado da mulher e depois ele se levanta sozinho e quando ele volta, ele joga algo na mulher e de repente a mulher estava em chamas. O homem que estava com essa mulher era Michael Slager, o ex-namorado de Judy. E essa mulher era claramente Judy. A polícia, ao chegar ao local e ver que realmente estava acontecendo, no documentário eles falam que achavam que alguém tinha se machucado com fogo, mas a situação era totalmente diferente. Era literalmente uma mulher totalmente queimada, dos pés à cabeça. A versão que Michael primeiramente conta aos policiais é que Judy estava enchendo o tanque de gasolina do carro e acidentalmente derrubou gasolina nela mesma. Foi quando ela começou a pegar fogo. Os investigadores responsáveis pelo caso falam no documentário chamado The Fire That Took Her, feito pela MTV. Ele diz que todos os policiais e pessoas que estavam lá não acreditaram nessa história de quantidade de dano causado em Judy. De acordo com o policial, o fogo queimou cerca de 80% a 90% do corpo de Judy, fazendo com que ela tivesse queimaduras de 3º grau em seu corpo todo. Judy perdeu as orelhas, os dedos e a maior parte da sua visão. Ela perdeu cabelo, cílios e sobrancelhas. O investigador responsável pede para que os policiais que estavam no local, enquanto ele acompanhava Judy ao hospital, para que eles coletassem imagens e gravações do local para averiguar o que realmente tinha acontecido. Os policiais conseguiram logo de cara as gravações do local e o que eles acharam foi surpreendente. Eles ligam para o detetive responsável do caso por FaceTime e eles assistem às imagens juntos pela primeira vez. Michael chega ao posto de gasolina
e se aproxima de Judy. Eles começam a discutir e, depois de um tempo, é visto que Michael joga gasolina em Judy. O que mostra aqui, para os policiais, é que Michael já estava mentindo para eles. Enquanto isso, a mãe de Judy estava em casa, despreocupada com tudo, porque ela tinha acabado de falar com sua filha não fazia nem 20 ou 30 minutos. É quando ela recebe uma ligação perguntando se ela era a mãe de Julie Maloninsky. E é então que eles falam que era do hospital e que eles estavam com a filha deles e que ela deveria ir para o hospital o mais rápido possível. Eles ainda falaram para ela no telefone que ela estava ferida e que precisavam entubar Judy. Para a mãe de Judy, ela achava que houve um incêndio no posto de gasolina e que Michael e Judy estavam feridos. Então, quando ela chega no hospital, a mãe dela fala que foi conduzida errada por uma enfermeira e que elas acabaram indo no quarto de Michael. E assim que ela entra, começa a perguntar aonde estava a Judy e ele começa a falar que foi um acidente repetidas vezes. E a mãe dela é retirada rapidamente do quarto dele, sem respostas do que estava acontecendo por policiais. No documentário, é dito que a mãe de Judy começou a gritar e a perguntar se tinha esperanças quando viu sua filha. E os médicos não respondem ela. Eles apenas disseram que eles estavam trabalhando e fazendo o máximo pela Judy. Uma enfermeira disse para o documentário que quando se fala em queimaduras, se tem um percentual de queimadura e idade. Então, Judy tinha 31 anos quando aconteceu o crime contra ela. E ela tinha mais de 80% de queimaduras pelo corpo. Então, isso dava um percentual de 110% de mortalidade. Ou seja, Judy não tinha a menor chance de sobreviver. Então, o detetive do caso disse para eles que eles queriam ouvir Judy o mais rápido possível, com medo de que ela pudesse morrer e a voz dela não pudesse ser ouvida. Eles tomam a difícil decisão de tirar Judy da sedação para tentar algum tipo de contato com ela. E por incrível que pareça, eles conseguem. O detetive começa perguntando se ela tinha derramado gasolina nela mesma, e Judy balança a cabeça apenas negando. Quando eles perguntam se Michael foi a pessoa que jogou gasolina nela, ela confirma balançando a cabeça. Lembrando aqui que ela estava entubada e completamente ferida da cabeça aos pés. Então é impressionante que ela esteja viva respondendo essas perguntas dos policiais. A mãe de Judy fala para o documentário que ela achava que a filha dela podia estar confusa, que Michael não poderia ter feito uma coisa dessas. Ela não conseguia acreditar. Mas então, com isso, os policiais foram até o quarto de Michael e ele estava preso. A única coisa que ele pergunta era qual era a acusação. O policial responde dizendo que era agressão criminosa e incêndio criminoso agravado. Michael, para minha surpresa e para a sua, eu acredito, disse que não é bem assim que as coisas pareciam. Depois o detetive falar para ele que a caixa eletrônica tinha uma câmera 24 horas e que ela filmou tudo. Então, eles falaram que viram Michael jogando a gasolina na cabeça de Judy e depois, assim que ela caiu no chão, ele acenderam o isqueiro e atear fogo nela. Mas enfim, se ele acredita nisso, quem somos nós para não acreditar, não é mesmo? Mas Michael acabou dizendo que ele queria falar com o advogado dele e que ele não iria responder mais nada. O detetive ainda tenta dizer para ele que não era bem assim o que parecia. Então, essa era a chance de Michael dizer o que realmente tinha acontecido. Ele começa a falar, então, dizendo que eles estavam brigando e que ela joga refrigerante na cara dele. E eles continuaram brigando e ela cuspiu na cara dele. Então, de acordo com Michael, ele disse que falou que já que ela queria estragar a roupa dele, ele joga gasolina nela, o que não foi para atear fogo nela. Michael diz que ele estava prestes a ir embora, já que ela apenas se sentou no chão e não reagiu. Então ele ia embora, mas ela começou a falar para ele não ir e ela perguntou se ele não poderia trazer o cigarro dela e as coisas dela. Ele disse que pegou as coisas dela e não pensou que a gasolina era um combustível e perto do fogo não dá certo. Então ele acendeu o isqueiro e aconteceu um pequeno acidente. Dá para vocês acreditarem nisso? Eu mesma diria que não consigo e fico com raiva só de pensar. Mas enfim, o detetive teve uma atuação de fingir que acreditava no que ele estava falando dentro do quarto de hospital, que eu fiquei impressionada. Michael disse que não passou de um acidente
E vendo as imagens, dava para ter uma noção totalmente diferente do que realmente tinha acontecido. Os promotores do caso estavam a todo vapor para fazer um caso contra Michael. Eles falaram para o documentário que eles estavam totalmente esperando Judy morrer para que eles pudessem pedir pela sentença de morte. Mas eles receberam uma notícia que vai surpreender a todos vocês. Judy estava viva e tinha acordado. Ela disse que não tem nada no mundo que pode explicar qual é a sensação de ter o corpo todo pegando fogo. Judy falou que ela tinha certeza que ela estava morrendo e que ela rezava para Jesus perdoar todos os seus pecados e que ele cuidasse das filhas dela. E que foi isso, ela apagou. Ela não se lembra de mais nada. Os promotores tiveram que explicar para Judy que eles tinham um caso contra Michael e que ele estava preso. Eles falaram que ela ficou em choque e até mesmo triste pelo que ia acontecer com Michael. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha muito medo dele, então os promotores falaram que iriam fazer de tudo para que ele ficasse muito tempo na cadeia. Judy chegou a ter mais de 50 cirurgias e entrou em parada cardiorrespiratória mais de 7 vezes. Então, vocês já devem imaginar o quanto ela é uma batalhadora. A dor que ela sentiu todos os dias da vida dela é inimaginável. Sem contar que, não sei se vocês lembram, mas os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde. Então, as contas médicas de Judy já chegaram nos milhões. Então, a mãe dela decidiu entrar no programa de assistência a vítimas, The Ohio Victims Compensation Fund Program. Porém, ela foi rejeitada, porque, de acordo com esse programa, as regras desqualificam pessoas com drogas no seu organismo, mesmo que as drogas não tenham nada a ver com o crime ou tenham sido consumidas dias antes. E, infelizmente, tinha droga ainda no sistema de Judy. O programa também desqualifica pessoas que se acredita terem cometido certos crimes nos últimos 10 anos, independentemente de terem sido acusadas ou absolvidas. O que é uma coisa que eu queria discutir aqui com vocês. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que as pessoas viciadas em drogas não têm direito a nada. Sério, eu já ouvi isso. Mas eu quero deixar bem claro aqui que todos nós temos os nossos defeitos, mas todos nós somos humanos. Nós precisamos ajudar e todos nós temos o direito à saúde. Foi muito triste ouvir a mãe dela falando que a filha dela tinha seus defeitos, mas que ela era vítima e que precisava de ajuda. Como que uma família vai pagar milhões de dólares em uma conta médica? Isso não tem o menor cabimento. Nós temos muita sorte de ter o SUS no Brasil, não é perfeito. Mas em casos como esse, ele seria essencial. Deixando claro aqui que ninguém nunca negou assistência para a Judy por todo o tempo que ela ficou internada. Mas esse programa de ajuda a vítimas de Ohio negaram ajuda para ela, dizendo que lei é lei e que eles têm que seguir, foi demais para mim. Eles negaram a ajuda de uma mulher que foi queimada viva, uma vítima de violência doméstica, porque ela tinha um histórico de internação por vício em drogas e opioides. Vamos falar um pouco agora sobre Michael Slager. Mas pouco mesmo. Porque, por incrível que pareça, não se tem muita coisa na mídia sobre ele. Tem muita coisa sobre a vítima, o que é uma coisa fantástica, e é a primeira vez que eu me deparo com isso em um caso. A irmã de Judy decidiu que queria saber mais sobre Michael. E a primeira coisa que ela fez foi ter acesso aos dados públicos dele. Michael tem um histórico criminal gigantesco, que iam de ameaça, carregando uma arma escondida, roubo agravado, elaboração de relatórios policiais falsos, violência doméstica, agressão, estupro, pequenos furtos, colocar crianças em perigo, agressão sexual, conduta desordeira, perseguição, resistência à prisão, falha ao registrar como agressor sexual e obstrução de negócios oficiais. Ele tinha um longo mesmo, histórico criminal de comportamento perturbador e abusivo. E o mais triste de tudo isso, se Judy sobrevivesse, Michael poderia pegar apenas 11 anos de cadeia pelo que ele fez com ela. Judy teve queimaduras graves em mais de 80% do seu corpo. Todo o seu cabelo havia desaparecido e a pele do seu rosto estava queimada de forma irreconhecível.
À medida que se aproximava do julgamento por agressão criminosa e incêndio criminoso agravado, Judy ainda estava lutando por sua vida. A batalha que ela estava travando era dolorosa e terrível. Apesar disso, Judy estava determinada a testemunhar contra seu ex-namorado em seu julgamento. A defesa percebeu que se Judy testemunhasse contra Michael em seu julgamento por agressão criminosa, incêndio criminoso agravado e fosse interrogada, o depoimento seria admissível em um futuro julgamento de homicídio, caso Judy morresse. Por essa razão, a defesa aconselhou Michael a retirar a sua declaração de inocência. Sim, minha gente, ele se declarou de inocente nas acusações no meio disso tudo. E, em vez disso, não contestar a acusação. O advogado de defesa disse para ele que se Judy testemunhasse, os jurados iam querer respostas e iam odiar ele pelo que ele tinha acontecido. Ao não contestar, Judy não foi capaz de confrontá-lo no tribunal, e Michael não teve que admitir culpa. Ele foi condenado a 11 anos de prisão, embora a juíza tenha afirmado que achasse que ele merecia muito mais tempo. 11 anos foi a pena máxima permitida por lei no estado. E com isso, Michael silenciou Judy mais uma vez. Ele não contestou as acusações e não precisou nem dizer que era culpado, que o advogado de defesa falou que era muito importante para ele. O que me deixa com muita raiva ao ouvir isso, como que uma pessoa faz isso com outra e pega somente 11 anos de cadeia. Como pode ele silenciar Judy mais uma vez, impedindo ela de falar a sua história e a sua versão? Era muito importante que ela falasse, porque se Judy morresse, devido à sua condição, Michael poderia enfrentar uma acusação de homicídio e poder pegar até mesmo uma pena máxima, que seria a pena de morte. A juíza do caso afirmou que Judy tinha uma sentença para a vida toda devido à sua condição. A dor causada pelas queimaduras não tem dor maior que essa. A juíza falou que ele fez isso e que não se sente culpado ou sente remorso pelo que ele fez. Isso tudo mostra que ele é um indivíduo desprezível. Palavras da juíza que eu faço as minhas também. Ela falou que ele parecia ser uma pessoa que não tem alma e que ele precisava ser preso. Com isso, ele foi preso. E no documentário, mostra a Judy chorando, dizendo que aquilo não era justo. O que é extremamente triste de assistir. Quem tiver a oportunidade de assistir o documentário sobre esse caso, eu recomendo muito que vocês assistam. É um documentário que mostra a dor e sofrimento da família de Judy e trouxe em tempo real tudo o que acontecia com o caso e as reações de Judy e de sua família. Até mesmo mostra o quão difícil foi para as filhas dela entenderem o lado da mãe e querer justiça pelo que tinha acontecido com ela. Tinha uma parte de Judy que queria lutar e sobreviver. Lutar por todas as mulheres que já passaram por violência doméstica. Ela mesma chegou a dizer: "Eu não quero que outra mulher passe pelo que eu passei. Se eu conseguir ajudar pelo menos uma, vai valer a pena." Ela estava disposta a tudo, até mesmo que a lei mudasse. Judy estava disposta a tudo que fosse preciso. E ela fez. Porque ela criou o projeto Judy's Law, ou a Lei de Judy, que pretendia aumentar a sentença de agressão criminosa de 5 para 20 anos, para pessoas que mutilassem ou desfigurassem intencionalmente alguém. A lei não seria retroativa, ou seja, não teria nenhum impacto no caso dela. Mas, mesmo assim, Judy quis continuar lutando por vítimas e sobreviventes de violência doméstica. Os médicos não tinham explicações de como Judy ainda estava viva e lutando para isso. É uma coisa que não foi explicada pela ciência. Mas a mãe de Judy, Bonnie, acredita que ela estava lutando para que a lei de Judy fosse aprovada. E com isso, a lei de Judy foi aprovada com unanimidade em Ohio, e o próximo passo era ser aprovada pelo Senado. Com a mãe, as filhas, o padrasto e os irmãos ao seu lado, Judy lutou corajosamente durante 2 anos. Ela não só lutou por sua vida, mas por uma legislação que aumentaria para 20 anos a pena máxima por agressão criminosa, em que as vítimas sofrem desfiguração ou ferimentos graves. À medida que a sua condição piorava, Judy se reuniu com agentes da lei e ficou determinada a fazer algo que nunca tinha feito antes. Judy queria testemunhar em seu próprio julgamento por assassinato, sabendo que ela não sobreviveria aos seus ferimentos. Ainda no hospital, 18 meses após a cirurgia, Judy Maloninsky ganhou uma moção
e obteve permissão para prestar um depoimento em vídeo que seria admissível no futuro julgamento de homicídio contra Michael. Para fazer isso, entretanto, Judy teve que ser descontinuada de seus analgésicos para ser considerada competente. Judy, que tinha histórico de dependência de drogas, tomava altas doses de analgésico devido a queimaduras em seu corpo. Ela suportou semanas de dor tremenda, enquanto era retirada dos analgésicos para dar seu testemunho. A dor de Judy era muito forte, mas a determinação dela era mais forte ainda. Michael pediu ao juiz que permitisse que ele ficasse na sala enquanto ela gravava seu depoimento. De acordo com o advogado dele, Michael queria estar lá e fazer questão de que ela soubesse que ele estava lá, porque ele acreditava que ela não iria mentir se ele estivesse presente. Que ódio! Na hora que eu ouvi isso, eu quis explodir e jogar todas as minhas coisas pela janela. Se vocês teve esse mesmo sentimento, me abracem e vamos ficar com raiva juntos, porque é inacreditável a manipulação e o que ele quer fazer com ela. Na verdade, meus caros ouvintes, ele queria ele mesmo interrogá-lo. Vocês acreditam nisso? Na capacidade desse homem ser tão escroto e sem noção? Ele queria, de todas as formas, amedrontar Judy para que ela não contasse o que realmente tinha acontecido. E detalhe, ele não queria estar no tribunal. Ele queria estar no quarto de hospital de Judy, para vocês terem noção do pedido dele. Esse pedido foi negado, graças a Deus. Judy deu seu depoimento em vídeo no qual explicou o que tinha acontecido em 2 de agosto de 2015. Judy começa contando que ela estava com Michael e naquele dia e que eles pararam no posto de gasolina para comprar cigarros. Ela admite ter discutido com Michael, jogado um copo de refrigerante nele e observado Michael indo para sua caminhonete. Ela diz que ele voltou com um grande recipiente de gasolina e que a encharcou enquanto a chamava. Ela descreve que a queimação na garganta foi por causa da gasolina. O advogado de defesa perguntou qual era o comportamento dele enquanto ele fazia isso, e ela respondeu que foi totalmente maldoso. Ela disse que estava implorando para que ele parasse e que a ajudasse, mas ele simplesmente a ignorou e disse: "Veja o que eu faço com você, vadia." Ela, então, se lembra de vê-lo tirar o isqueiro do bolso e caminhar em sua direção com o isqueiro. Ela nega ter fumado um cigarro ou pedido para Michael para acendê-lo. Ela disse que chorou e implorou por ajuda enquanto ele acendia fogo nela. Ela descreveu os olhos dele como pretos, de tão maldoso que ele estava sendo com ela. Ela prestou um depoimento de 3 horas que incluiu o interrogatório da defesa, no qual seu histórico de abuso de drogas foi usado para levá-lo a julgamento. O que o advogado de defesa de Michael disse, e que me deixou bem puta, para falar a verdade, foi que ele queria, trazendo o passado de abuso de drogas de Judy, era descredibilizar seu testemunho. Ele chegou a até mesmo perguntar se ela já tinha roubado dinheiro de Michael, mas ela respondeu que não, mas acabou dizendo que no passado ela já tinha roubado dinheiro da mãe para comprar drogas. Judy disse que Michael comprava 1 grama de heroína para ela todos os dias. O advogado começou a fazer perguntas para ela que direcionasse para que ela não fosse capaz de relembrar os eventos com precisão por causa do trauma que ela sofreu. E Judy foi bem sincera e direta, dizendo que para o advogado de defesa tinha que entender que ela pegou fogo e que teve mais de 80% do seu corpo queimado. Então tem coisas, os mínimos detalhes, que ela não conseguia se lembrar. Bonnie, a mãe de Judy, disse que quando ela entrou no quarto depois de horas de testemunho, que ela simplesmente chorou e chorou. Tremia o corpo inteiro. Judy estava cansada de lutar. Ela estava cansada de sentir dor. Isso causou uma piora clínica tremenda nela. Lógico que ela não dizia isso para a mãe dela, mas era nítido para qualquer um que ela estava cansada. Judy até mesmo chegou a ser questionada se ela merecia tudo isso que estava acontecendo com ela, se ela era uma pessoa ruim para merecer isso. Então, em 27 de junho de 2017, Judy sucumbiu aos ferimentos depois de quase 2 anos no hospital após esse ataque brutal. Judy se inscreveu para cuidados paliativos. E o que são cuidados paliativos? São os cuidados de saúde ativos e integrais prestados à pessoa com uma doença terminal, progressiva e ameaça a continuidade de sua vida.
Então, eles promovem uma qualidade de vida para o paciente e seus familiares através da prevenção e alívio de sofrimento. Então, o que isso quer dizer? Que Judy estava expressando que ela estava pronta para descansar. Judy faleceu pacificamente com a sua mãe ao seu lado. Ela foi enterrada em Columbus, em Ohio. Ela deixou para trás suas 2 filhas pequenas, mãe e padrasto e irmãos que adoravam ela. Sua morte foi oficialmente considerada homicídio, devido aos efeitos tardios da lesão terminal, causadas por um incêndio com gasolina. Após a morte de Judy, Michael Slager ainda cumpriu pena pelo ataque, foi acusado de homicídio em 1º grau. Michael se declarou inocente. O estado de Ohio anunciou que planejava buscar a pena de morte contra Michael Slager. Os advogados de defesa de Michael estavam lutando muito para que o testemunho de Judy não fosse válido para o julgamento dele. Mas o juiz, por fim, autorizou que Judy pudesse ter sua voz. E mesmo não estando mais presente, foi possível que o vídeo dela, sendo interrogada, fosse uma das provas do julgamento. Enquanto aguardavam o julgamento, a lei de Judy foi aprovada pela legislatura de Ohio em 7 de setembro de 2017. Enfrentando a pena de morte, a equipe de defesa de Michael solicitou um acordo judicial, que permitiria não contestar mais uma vez, não admitindo a sua culpa. A promotoria negou esse pedido, afirmando que nenhum acordo seria considerado a menos que Michael admitisse e assumisse a responsabilidade pelo seu crime. Os advogados de Michael tiveram que trabalhar bastante com ele para que ele pudesse aceitar de se declarar culpado, e eles tiveram que até mesmo chamar a filha dele para ter uma conversa com ele. A equipe de defesa de Michael Slager finalmente concordou com um acordo judicial, no qual Michael se declararia culpado de assassinato em 1º grau e daria uma alocação completa de seu crime. Em troca, a pena de sentença de morte foi dispensada e Michael foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade condicional. Em junho de 2018, Michael entrou em seu acordo judicial e foi condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional, no Departamento de Correções de Ohio. Seu depoimento foi apresentado ao tribunal durante a audiência de sentença, garantindo que a sua voz fosse ouvida. Bonnie, a mãe de Judy, disse para o documentário que ela não queria que ele pegasse a pena de morte, porque ela não acreditava que deveria ser olho por olho e dente por dente. Ela fala no documentário que ela não queria machucar ele, que a única coisa que ela desejava dele era saber o porquê e como ele não sente remorso pelo que ele fez. Judy mesma falou em seu depoimento que ela não acreditava na pena de morte e que ele merecia ficar o resto da vida dele na cadeia. E isso foi ouvido em julgamento, o que acho que foi muito importante, porque finalmente a voz de Judy estava sendo ouvida. Judy Maloninsky deve ser lembrada por sua bravura e por sua determinação. Ela foi uma das primeiras pessoas a testemunhar no julgamento do seu próprio assassino. Ela suportou muita dor e sofrimento para garantir que pudesse prestar esse testemunho. Ela lutou corajosamente durante 23 meses, não só pela sua vida, mas também pela mudança no sistema de justiça criminal e pela ajuda às mulheres que sofrem violência doméstica. Judy Maloninsky é uma heroína. E para finalizar o episódio de hoje, gostaria de apresentar para vocês a Judy's Foundation, que tem como objetivo ajudar indivíduos e familiares que sofrem com o que acreditamos ser uma crise mundial, a violência doméstica, abuso de drogas e tráfico de seres humanos. Eles estão aqui apenas para oferecer apoio e ser um recurso para vítimas e famílias, mas também esperam alcançar conscientização nacional através de recursos de mídia social como livros, seminários, vídeos e documentários. Na Judy's Foundation, querem promover a cura e a reconstrução da própria família natural. A Judy's Foundation acredita que todas as vítimas merecem apoio, ajuda e compaixão, independentemente de vícios ou dependências passadas ou presentes, de álcool ou drogas. Se vocês quiserem doar para a instituição, eu vou deixar o link junto com as referências do episódio. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse caso, ele já é bem mais comentado, principalmente lá fora, mas eu achei ele muito importante para trazer à pauta mais uma vez do que a violência doméstica pode causar na vida de alguém. Judy realmente não morreu em vão.
Ela se tornou uma inspiração para muitas mulheres pela força que ela teve por 2 anos em uma cama de hospital lutando por justiça e mudando a lei. Se você é alguém que você conhece sofre de algum caso de violência doméstica, ligue 180. É um serviço de utilidade pública essencial para enfrentamento de violência contra a mulher. Além de receber denúncias contra a mulher, a central encaminha o conteúdo de relatórios de órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. Além do número de telefone 180, é possível realizar denúncias de violência contra a mulher pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil e pela página de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, responsáveis pelo serviço. No site está disponível atendimento por chat e acessibilidade para a língua brasileira de sinais. Também é possível receber ligações por Telegram. Basta acessar o aplicativo e digitar na busca Direitos Humanos Brasil, enviar mensagem para a equipe da Central de Atendimento Mulher e ligue 180 para qualquer tipo de denúncia contra a violência contra a mulher. Então é isso. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu sempre estou atualizando o Instagram quando saem novos episódios e sai alguma notícia relacionada a um caso que eu tenha já feito ou coisas assim. Então acompanhem nossas redes sociais para que vocês fiquem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu poderia deixar aqui, como sempre, é o link de solicitação de casos. Por enquanto, eu estou fazendo casos que eu já tenho listados ou que eu vou ouvindo por aí. Então eu estou sempre aberta a mais casos que vocês tenham ouvido falar e querem escutar no podcast. É só mandar um e-mail para mim no cravosecrimes@gmail.com ou no link de solicitações, que eu já deixei tudo planejado. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso de Yuri Maloninsky. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para que vocês não percam mais nenhum episódio do nosso podcast. Não esqueçam de ativar também o sininho para não perderem mais nenhuma notificação. Quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que vocês escutam o podcast, isso vai ajudar muito para que o podcast possa chegar a outros lugares e mais pessoas cada vez pudessem ouvir mais o podcast. Assim, você ajuda a gente a crescer. Eu vi que já temos mais de 50 avaliações no Spotify e eu fiquei muito feliz mesmo e grata a quem deixou essas avaliações. Muito obrigada mesmo. Queria mais uma vez agradecer, como sempre, todos que nos escutam. Eu nunca imaginei que esse projeto, que eu comecei sozinha, pudesse crescer desse jeito que vem crescendo. É aos poucos, mas é um crescimento contínuo. E eu fico muito grata a todos vocês pelo carinho que eu recebo, pelas mensagens que eu recebo. E é um prazer fazer conteúdo para vocês. Compartilhem com amigos e familiares. Ajudem o podcast a crescer cada vez mais. Eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre os casos que eu contei no podcast. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.